Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho mais longa, tá? Sobre a porção de Bamidbar que começa essa semana. Bamidbar significa no deserto, né? O nome da porção, então. E essa porção é sempre lida às vésperas de Shavuot, a festa que celebra a outorga da Torá no Sinai. Pergunta que se faz: por que afinal Deus escolheu um deserto estéril como cenário para revelar a sua palavra? E a resposta, eu diria, ela está entrelaçada com o que é a própria cartografia da alma humana. A Kabbalah ensina que é no vazio aparente que as verdades mais profundas ecoam. Então os sábios notaram que a palavra hebraica midbar, deserto, compartilha a raiz com davar, que significa palavra. Então a mensagem sutil é o quê? No silêncio do midbar ressoa o davar. No silêncio do deserto ressoa a palavra divina, né? Então, no livro de Números, que começa essa semana, Bamidbar, a gente lê que Deus falou a Moisés no deserto do Sinai. Então, qual que é a ideia? Que a voz do Eterno emerge no silêncio, indicando que para você ouvir o divino, você precisa se esvaziar do ruído. O Zohar, inclusive, vai descrever que esse deserto do Sinai é o que a gente chama em hebraico anavá. Geralmente o pessoal traduz como humildade, mas é mais do que isso. Anavá é a atitude de quem se torna simples e de quem se faz receptivo como uma terra deserta. A pessoa que se deixa pronta para ser gravada pela mensagem celestial. Então, paradoxalmente, o deserto na nossa vida não é um lugar de abandono. É um lugar de encontro consigo mesmo e com Deus. É um mapa em branco, você pode pensar assim, onde eu posso traçar novas rotas para a alma, onde eu tenho a liberdade de traçar essas rotas. No início da Parashá Bamidbar, então, e agora vamos para um outro tópico, Deus instrui a realização de um censo de todo o povo de Israel no deserto. E à primeira vista pode parecer um simples registro numérico, né? Mas os nossos comentaristas falam que tem um significado muito mais profundo por trás disso. De novo, a gente está fazendo uma verdadeira cartografia das almas daquela geração. Urashi explica, por exemplo, que Deus conta os israelitas repetidamente porque eles são queridos aos seus olhos. Então, a gente vê que Deus conta os israelitas ao sair do Egito, depois novamente, depois do triste episódio do bezerro de ouro, né, para saber quantos restaram, e agora ele conta de novo, para estabelecer a sua presença entre eles, porque o santuário tinha ficado pronto. Então, a contagem divina, obviamente, não é por uma necessidade de informação, Deus sabia quantas pessoas tem a cada momento, mas é por carinho. Assim como, imagina você, se você coleciona alguma coisa e você admira seus tesouros, né, você fica contando o tempo inteiro, Deus conta cada alma para mostrar que cada uma importa. E aí lembrando, nós todos somos esses israelitas contados por Deus, né? Deus está nos contando o tempo inteiro para saber como nós estamos. O Narmanides, ele vai acrescentar, vai lembrar para nós que o termo usado para contar aqui é o verbo lifkod, e aparece no imperativo tifkedu, na verdade implica também a ideia de supervisionar, né? Lembrar no sentido de supervisão. Então é um gesto de cuidado providencial. Ao contar o povo, Deus está, aliás, a Bíblia também usa essa expressão, levantando a cabeça. Deus levanta a cabeça de cada indivíduo, demonstrando uma atenção pessoal. Nas palavras do Ramban, do Narmanides, ao saber que Deus pensa em cada um de nós durante a contagem, o nosso coração devia se derreter em humildade e em gratidão. A ideia é você saber que eu não sou estatística ao olho do Criador, eu sou uma presença insubstituível. Nessa mesma linha tem um outro comentarista clássico bem bacana, que é o Sforno, e ele traz um detalhe precioso, né? Ele diz o seguinte: você já percebeu que o versículo números 1, 2 diz assim, para você contar segundo o número dos nomes. E aí o que isso significa? Que em vez de números anônimos, né, falar que você é 1, você é 2, você é 3, você está contando segundo os nomes. Ele vai dizer que cada pessoa apresentava o seu nome e a sua linhagem diante de Moisés e Arão, e aí ela era contada. Então o Sforno vai explicar para nós que cada nome, a gente sabe, carrega a essência e a missão daquela pessoa. Então nesse senso único, Deus está considerando a individualidade de cada um, né? Eu estou contando você pelo que você é individualmente, pessoalmente, pela sua essência. Então o ato de contar, de novo, não era visando só a quantidade, mas é evidenciar a qualidade singular de cada alma. Eu acho que a gente quase que pode imaginar a cena, né? Centenas de milhares de pessoas no deserto e ainda assim cada uma passa pela tenda da reunião. Cada uma é vista, é ouvida e é abençoada pelo líder, por Moisés. Ninguém ficou eclipsado na multidão.
E aí a Kabbalah vai dizer que conosco funciona do mesmo modo, né? Da mesma forma, no meio da vastidão da humanidade, incontáveis grãos de areia, como fala a Bíblia, cada alma tem um nome, uma história, cada um tem um propósito único. Então, aqui nós estamos falando, como eu disse, de mapear a alma. E esse mapear a alma começa por reconhecer que você importa, que Deus está te chamando pelo nome, que você não é só um número, né? Eu diria que não existe um deserto interior tão árido que Deus não veja ali um potencial de brotar e de ter algum significado. Deus quer saber de cada um. Bom, avançando um pouco na Parashá, ela prossegue delineando a formação do acampamento israelita. Nada era caótico na jornada do povo pelo deserto, né? Pelo contrário, o acampamento em especial ele formava um mosaico harmonioso, quase que uma mandala humana ao redor do santuário. Cada tribo tinha seu lugar designado e levantava sua bandeira distinta, né? E claro, cada bandeira com cores e emblemas próprios. O Midrash vai relatar para nós que essa ideia de usar bandeiras nasceu na revelação do Sinai, quando a Torá estava sendo entregue. O que aconteceu? 22 mil anjos desceram, organizados em grupos, com bandeira, né, no momento da revelação. E maravilhados com essa visão, os israelitas também pediram para ter bandeiras. Eles falaram, a gente quer bandeiras do mesmo tipo. E Deus atendeu esse pedido. Por quê? Porque Deus compreendeu que cada tribo, assim como cada anjo, possuía uma identidade, uma missão singular para proclamar. E a bandeira representa isso. Tá? Então, por exemplo, tem uma frase do Cântico dos Cânticos, eu não vou lembrar de cabeça onde é, mas vocês procuram, que diz, ele me trouxe, né, meu amado me trouxe à casa do vinho, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Então os sábios entendem que esse estandarte de amor são essas bandeiras no Sinai, por exemplo. Então essas bandeiras representam tanto um propósito, mas como amor. O amor de Deus por cada grupo distinto, né? E o propósito de cada tribo distinta em contribuir com o seu talento único por todo. O Zohar ensina que os 4 acampamentos principais, porque você tinha 12 tribos, mas elas estavam em 4, né? No leste, no sul, no oeste e no norte. O Zohar vai dizer que eles correspondiam às 4 faces da Merkavá, a carruagem divina que o Ezequiel vê na sua visão mística. Ou seja, cada agrupamento de tribos refletia um atributo divino fundamental, como se a marcha no deserto espelhasse a própria estrutura celestial. Em outras palavras ainda, havia um plano cósmico nos arranjos do deserto. Mesmo quando eu estou em meio à paisagem desolada, Israel está caminhando alinhado às energias da altura. Isso nos inspira, de novo, trazendo para a nossa realidade, a gente perceber que no nosso próprio deserto da vida, por mais sem rumo que pareça, existe uma ordem maior guiando nossos passos. Às vezes eu não vejo, mas ela está lá. Eu tenho um acampamento, eu tenho uma bandeira, eu tenho uma bandeira de amor me cobrindo e uma missão para seguir. Percebe? Então cada indivíduo tem uma bandeira interna. E essa bandeira são seus dons, seus valores, suas responsabilidades. E nós todos juntos estamos circundando algo sagrado. Nós estamos ao redor de um tabernáculo. Quando as nossas tribos pessoais, a nossa família, nossa comunidade, ou até diferentes aspectos do nosso ser, se organizam em torno desse propósito central, né, o tabernáculo onde mora a presença divina, o deserto deixa de ser um caos, percebe? Ele se torna um mapa vivo de significado. Quando eu tenho esse eixo organizador, todo o resto tem uma estrutura. Agora, o deserto não traz apenas ordem. Tá? Ele traz, claro, desafios transformadores. É um lugar que representa o quê? As provações. Eu diria provações extremas, né? Você tem calor escaldante do dia, você tem o frio cortante de noite. Você não tem nenhuma fonte aparente de sustento. Aí, de repente, você encontra um oásis, tem água em abundância. Percebe como eles são extremos? Então, por isso mesmo, o deserto se torna o palco dos milagres e do aprendizado de fé. Andar no deserto representa você aprender a lidar com esses extremos. Durante 40 anos, o povo de Israel vive nessa terra inóspita, alimentado pelo maná diário, né, que caía do céu, e saciado pela água de rochas ou de um poço milagroso que vinha de Miriam, né, também protegido pelas nuvens de glória de Arão. Então a ideia é que tudo vinha diretamente de Deus. Então o Midrash, a tradição oral, vai ressaltar que a Torá precisou ser dada nesse contexto justamente para nos ensinar o que chama em hebraico bitachon, a confiança absoluta. Eu recebo a Torá quando eu confio absolutamente que Deus está provendo, que Deus está cuidando de mim.
Então, quando os nossos ancestrais, e nós somos os nossos ancestrais, quando os nossos ancestrais estavam no deserto, eles tinham que depender de Deus para tudo, para comida, para água, para vestimenta. Então, nós ainda hoje temos que lembrar disso. E quando a gente vai se aproximando de Shavuot, recordar que a gente depende dele para cada nossa necessidade, assim como naquele tempo. Então, a travessia pelo deserto é nos treinar para abandonar a ilusão de autossuficiência. Abandonar a ilusão de que não, eu dou conta, eu cuido da minha comida, da minha bebida, da minha... Não, não é assim, né? Andar pelo deserto é um movimento de abraçar a fé, e essa fé de que mesmo na escassez, Deus está perto, Deus vai suprir o que for preciso. Não é por acaso que os sábios do judaísmo dizem o quê? Que a Torá foi dada com 3 coisas: fogo, água e deserto, né? O fogo a gente poderia dizer que simboliza a paixão, a reverência, o amor ardente, né? No Sinai a própria montanha fumegava em chamas quando a Torá foi dada. A água simboliza uma ideia de vida, de purificação, né? E o deserto simboliza tudo aquilo que a gente está falando aqui. Simboliza a naval, humildade, simboliza entrega, simboliza fé, né? Simboliza confiar em algo maior. De fato, tem um versículo enigmático que a nova geração de israelitas, segundo a tradição, cantou ao se preparar para entrar na terra prometida. Eles falaram, o Mimidbar Mataná, do deserto a gente recebeu um presente. Isso está em Números 21, se não me engano. Então os sábios leem aí uma mensagem oculta. Quem se faz deserto, né, quem se esvazia do ego, quem se abre com humildade, enfim, tudo aquilo que a gente falou aqui, recebe Mataná, recebe um presente. No caso, o presente da própria Torá. Então, humildade é a chave, né? O Midrash Tanhuma conta para nós que na época da revelação, as montanhas todas disputaram entre si para ver qual teria o privilégio de ser o local de entrega da Torá. E Deus escolheu o Sinai por quê? Ele é um monte super modesto, ele é um monte mais baixo, ele é um monte mais feinho, ele não tem nada demais, mas ele foi escolhido exatamente por essa humildade. Então tem um ensinamento que o Midrash conclui com essa história dos montes discutindo, que ele fala o seguinte: se você quer ser um vaso para a Torá, sinta-se que nem o Monte Sinai, pequeno e humilde. Agora, ainda assim, repare uma coisa, Sinai era uma montanha, tá? Não era um vale profundo. Então isso também ensina que a gente deve equilibrar os dois polos. É a modéstia de reconhecer a minha pequenez diante de Deus, mas também saber que eu tenho uma elevada responsabilidade. Né? Uma montanha se destaca de cumprir o meu propósito. Não é também, humildade muita gente acha que é se pôr para baixo, se fazer menos do que você é. Não, reconhecer que eu sou uma montanha. Eu posso não ser a melhor montanha, isso é humildade, mas eu sou uma montanha, tá? Então no deserto da vida a gente caminha com essa dualidade sagrada. É uma cabeça, digamos, baixa em reverência a Deus, mas com a cabeça autossuficiente para saber quem eu sou, saber que eu não sou qualquer um. Bom, tem mais uma lição profunda que eu tô lembrando. Como eu falei, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo e eu resolvi pegar vários pontos ali da porção, né? Tem mais uma lição profunda no deserto. Ele nos ensina a valorizar o silêncio e a solidão, mas a solidão que é fecunda. Moisés encontra a presença divina pela primeira vez quando ele se afasta, né, do deserto com seu rebanho. Ele não está ali no lugar onde ele sempre esteve pastoreando. A Bíblia deixa claro que ele foi mais além. Ele estava buscando um lugar tranquilo, né? Isaac vai conversar com Deus num campo solitário, no fim da tarde. O próprio Moisés, quando ele clama para Deus para remover as pragas do Egito, ele se recusa a rezar dentro das cidades, porque no caso ali ele fala, está repleto de ídolo aqui. Ele sai para fora dessa cidade, né? Ele vai longe do barulho, ele vai longe da idolatria. Entenda a idolatria aí no amplo senso, né? E só quando ele se afasta é que ele eleva a sua voz para os céus. E esses exemplos, como todos da Bíblia, ecoam em nós hoje. A gente vive rodeado de ruído, a gente vive rodeado de distração, de idolatria, não no sentido clássico, mas de falsos ídolos modernos que ficam pedindo a nossa atenção. Os nossos desertos contemporâneos, eles podem ser então momentos intencionais em que eu me desconecto. Quando eu desligo o excesso de informação, quando eu me retiro para o meio da natureza, ou quando eu fico no silêncio do meu quarto mesmo, né? Mesmo que seja no meio da cidade, e aí eu fico no silêncio do meu quarto e só respiro. Isso é algo que na Kabbalah se chama Itbodedut. É uma palavrinha meio chata, mas Itbodedut é o ato de ficar a sós em diálogo com Deus. E é aí, nessa quietude, que a nossa alma pode finalmente revelar o seu mapa interno, sem interferências.
Então, de novo, aquela ideia, quem não se faz como um deserto, né, quem não se faz livre e aberto, não adquire a sabedoria da Torá. É isso que dizem os cabalistas. Então isso significa abrir mão de um monte de coisa, de arrogância, de preconceitos engessados, até mesmo do apego exagerado aos bens materiais. Veja que no deserto você não tem muito posses, né? Você leva as tuas posses, mas tudo é meio provisório. Então significa-se também algo que outro termo que aparece no hebraico, se tornar hefker. Se não me engano, o termo latino para isso é res nullius, uma propriedade que não é de ninguém, sem dono, né? O pessoal do direito aí pode me corrigir. Então, hefker é, assim como o deserto não pertence a ninguém, nós temos que ser meio... e ter essa ideia de que não pertencemos a ninguém, né? Então, a Torá é dada numa terra de ninguém. Por quê? Porque a Torá não pode ser monopólio de uma elite. Nenhum judeu, nenhum israelita, nenhuma tribo pode falar, eu sou o dono da Torá. Só eu sei como interpretá-la e como ler. Não existe isso. A Torá é herança de todos, igualmente. Então, cada um de nós pode, pela Kabbalah, e deve se apropriar desse tesouro espiritual. Tem um ensinamento que eu adoro, que fala que cada um tem a sua Torá. A Torá é quantos números de pessoas nós temos. Só que para isso, o que eu preciso? Ter a humildade de me colocar no chão do deserto, né? Dizer, eu estou aqui, disposto a aprender. Aí a voz divina certamente ressoa e começa a revelar direções para o nosso mapa pessoal. Então a gente está se aproximando da festa de Shavuot, que eu falei, né? Que é onde a gente recebe a Torá, a gente está pronto para receber a Torá e vem a calhar todos esses ensinamentos. A jornada do deserto é que nos prepara para esse encontro. Assim como aquele deserto físico serviu de útero para forjar uma nação e lapidar cada um desses indivíduos, o nosso deserto hoje, que não é físico, é espiritual, tem que moldar o nosso espírito para algo maior. Esse nosso deserto, com desafios, com silêncios e com surpresas. A tradição vai encorajar que durante as semanas que vão de Pesach a Shavuot, né, são 7 semanas a contagem do Homer, a gente faça uma verdadeira contagem, refinando traços internos a cada dia. Então percebe por que eu falei que é como se fosse uma cartografia espiritual? Eu vou explorando todos os aspectos da minha alma. Eu pego primeiro Hesed, que é amor, depois Gevurah, que é a força, Tiferet, harmonia, e assim por diante, até completar 49 dias, 49 estações, né? Então não é coincidência que o livro de Bamidbar comece também com uma contagem. Cada pessoa conta, cada dia conta, cada passo na areia deixa uma marca. Quando chega novamente o momento de ouvir os 10 mandamentos na sinagoga, ou no coração, a gente está mais consciente do caminho percorrido pelo meu eu nesse deserto, né? Eu chego para a Torá tendo noção da minha história, de onde eu andei. Então eu diria, para a gente ir para o finalmente do vídeo, permita-se sentir a grandiosidade dos instantes. De Shavuot e de outros. Perceba que não é só, como eu já falei em outros vídeos, a comemoração de um evento histórico. A gente está sendo convidado a permanentemente estar engajado com a transformação. É preparar o nosso coração como um Sinai, livre de pretensão, mas elevado nas expectativas, né? Lembra das bandeiras no acampamento. São identidades diversas unidas pelo amor divino. E una todas as partes em si mesmo, em torno do sagrado. Porque nós também temos partes que às vezes querem, né, descarrilhar. Traga elas para o sagrado. Visualize-se aos pés de uma montanha flamejante, sabendo que Deus está te enxergando ali no meio da multidão. Que Deus sabe onde você está. Ele sabe teu nome, sabe tua jornada, sabe teus desejos. E aí você leva contigo as lições do deserto. A confiança de que a gente nunca está só na travessia, a humildade de quem ouve a voz das alturas e a coragem de seguir adiante, né? Apesar das dunas incertas. A ideia é que com isso a cartografia da nossa alma vai se tornando clara, vai ficando mais delineada, né, pelos ensinamentos ancestrais que a gente compartilha e também pelo que a gente vai aprendendo na vida. Aí a gente vai tendo como se fossem estrelas guiando as caravanas na noite do deserto. E quando a gente olha para cima, talvez a gente consiga ver, como o povo de Israel, uma coluna de fogo imensa que ilumina o nosso caminho. Então, em última instância, né, a porção de Bamidbar está assegurando que nenhuma travessia é em vão. Cada contagem, como eu falei, cada pessoa, cada passo, cada bandeira que a gente tem na nossa vida, tudo nos está conduzindo ao encontro do divino, em nós mesmos. Nada é em vão. Pode ser que eu não perceba o significado, pode ser que eu não perceba isso dentro da estrutura maior, mas todos nós estamos indo em direção ao divino. E Shavuot aguarda a gente com esse ápice da jornada, né? É um convite para a gente subir a montanha com humildade e poder receber a nossa Torá.
Espero que cada um de nós possa sentir isso, não só em Shavuot, mas diariamente e constantemente na nossa vida. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.